Olá, meu nome é Bruna Cruz, eu sou professora de História, sou entusiasta e pesquisadora sobre a história da África e sobre o ensino de História da África. Hoje eu estou aqui para trocar saberes e conhecimentos com vocês sobre o Iapada, é um jogo lúdico didático, sobre aplicação didática a partir da ludicidade na construção histórica da história da África. O Iapada, ele surgiu a partir de uma demanda de uma matéria, ainda na época da graduação, que nós alunos precisávamos produzir algo didático. Poderia ser um artigo, uma videoaula, um material lúdico, e eu decidi fazer o Iapada a partir de duas fontes históricas. Era o filme Você Já Foi à Bahia, da Disney, de 1944, que retrata uma viagem do Pato Donald, um personagem estadunidense, que ele chega ao Brasil junto com o Zé Carioca, e o Zé Carioca mostra o Brasil muito com uma visão estereotipada, não só dos brasileiros, mas também da nossa história, da nossa herança. E a outra fonte foi uma música da Nina Simone, I Don't God Know, perdoem meu inglês, de 1968, que a tradução dela, diz que ela não tem cabelo, ela não tem vida, ela não tem herança, ela não tem trabalho, emprego, mas ela percebe que sim, ela tem trabalho, ela tem emprego, ela tem olhos, ouvido, vida, e isso é o que importa. Então, a partir dessas duas fontes, eu fiz um jogo para valorizar não só a história do Brasil, mas também valorizar a herança africana, tão importante para a memória e construção de identidade no Brasil. O Iapada, que é o meu jogo, Iapada em Yorubá significa transformação. É um jogo que recria 3 momentos históricos e localidades. Primeiro, Pernambuco e Alagoas, retratando o Quilombo dos Palmares, depois Bahia e Rio de Janeiro. É um jogo de perguntas e respostas sobre esses momentos e sobre a vida de personagens importantes. Por exemplo, sobre o Quilombo dos Palmares, eu retrato a imagem de Zumbi e de Dandara. Sobre a Bahia, Luiz Gama e Luísa Marim. E sobre o Rio de Janeiro, Pixinguinha e Tia Ciata. E sobre os momentos históricos, a importância do quilombo, as características do quilombo. Sobre a Bahia, a questão da religiosidade, não só do sincretismo, mas do candomblé. Sobre a revolta dos malês, a importância de Luiz Gama, nasce livre, vira escravo e se torna advogado, e tão importante na luta por direitos dos escravos, pela libertação dos escravos. No Rio de Janeiro eu falo sobre o processo da Umbanda, ou melhor, o início, da Umbanda, a questão do candomblé, a questão de ter tolerância religiosa e se respeitar as diferentes religiões. Eu falo do processo de favelização, eu falo sobre o início do samba, a importância do Pixinguinha, João da Baiana, Donga. Então o jogo é basicamente um jogo de perguntas e respostas, que à medida que os alunos respondem corretamente as perguntas, além deles avançarem com as abaiomis. E por que eu fiz os bonequinhos, os avatares abaiomis? Porque as abaiomis, apesar de se ter muita discussão sobre o processo de criação dela e a origem, elas são bonecas de panos, feitas não só ou um lado das pessoas, dos pesquisadores confirmam que elas são bonecas de pano, onde as mães escravizadas, para ter um alento aos seus filhos, um carinho, criavam as bonecas, para que eles tivessem um momento de conforto, de brincadeira, de remeter a sua herança, a sua vida em África. Ou seja, por um lado, da Lena Rodrigues, pedagoga, ativista do movimento negro, que diz que criou as abaiomis para reforçar a herança africana, reforçar que com pequenos gestos de pedaços de pano pode-se criar um afeto. Então os avatares são as abaiomis e o objetivo do jogo é andar
pelos estados, né? E à medida que cada estado tem as suas próprias perguntas, e à medida que você vai acertando, você cria, né, os personagens. Cada resposta correta é um pedacinho dos nossos personagens desses estados. Ganha o jogo quem recriar corretamente esses 6 personagens. Mas para além, né, dessa questão de competitiva, ou melhor, achar nessa questão competitiva, o jogo trouxe, né, ao ser imposto em sala de aula, trouxe uma questão coletiva. Não importava quem ganhava ou quem perdia, porque todos estavam ganhando com os saberes, né? Foi muito importante observar ao desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos, né, ao montarem os seus grupos, ao saberem dialogar e debater para chegar a uma melhor resposta, ou prestar atenção na resposta do outro grupo para adquirir o conhecimento e responder às novas perguntas. É muito importante observar que os alunos ainda não tinham participado de uma atividade, uma aula, fora a aula expositiva, não tinham participado de uma questão lúdica, né? E isso foi concretizado a partir de um relatório que eu fiz, né, de uma pesquisa com eles, com os alunos, que não me importava o nome deles, me importavam como eles se reconheciam como negros, se eles acreditavam se havia racismo no Brasil, se eles já tinham participado de uma atividade assim, lúdica, se eles conheciam a Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino de história na África nas escolas, se eles sabiam algo sobre a África ou sobre a herança africana, e se eles reconheciam que se na sala de aula haviam companheiros que fossem negros, professores negros, se eles viam na televisão, no teatro, na política, personalidades negras, ou se eles reconheciam heróis negros, né? Então, eu passei esse questionário antes do jogo, e a maioria não afirmava que existia racismo no Brasil, a maioria não conhecia nada de África. Nenhum aluno conhecia a Lei 10.639 e nenhum aluno tinha participado de uma aula diferente da aula expositiva. A maioria deles colocava como herói Lanterna Verde, que eu particularmente não sabia que era, até pesquisar e ver que um quadrinho da década de 80 retratava a Lanterna Verde como negro, ou Pantera Negra. Muitos não se reconheciam como negros ou não reconheciam os seus companheiros em sala de aula, os seus professores. A prática do jogo foi muito amistosa e muito bom para ambos, porque eles aprenderam, né, com material, mas eu aprendi também. Porque na segunda vez que nós passamos a pesquisa, né, após o jogo, a maioria deles passaram a reconhecer que existe racismo no Brasil. A maioria deles não só conheciam algo sobre a África, mas reconheciam que a herança africana, a importância da herança africana para a nossa história. Eles passaram a conhecer a Lei 10.639. Eles passaram a se reconhecer como negros, reconhecer o colega da carteira ao lado como negro, professores. Viram artistas famosos, políticos, e passaram a dizer que heróis são Luiz Gama, advogado negro, que foi escravizado e que lutava por direitos iguais dos negros e libertação. Que Zumbi e Dandara também eram heróis porque lutaram no Quilombo dos Palmares. Que Tia Ciata era heroína porque lutou contra o movimento dessa intolerância religiosa no início do século passado, né? E entre muitos outros, né, como José do Patrocínio, como Ganga Zumba, várias outras pessoas que nós abordamos ao longo do jogo. Então, a construção histórica, né, foi muito importante. Eles aprenderam, mas principalmente eu aprendi que pequenos gestos, pequenos materiais ou pequenas ideias podem fazer uma grande diferença, e que os nossos alunos precisavam se reconhecer. Precisavam reconhecer na televisão personalidades negras, na política personalidades negras, precisavam ver os seus companheiros na sala de aula também. Então essa foi a minha prática, essa foi um pouco da minha experiência,
E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui passando para vocês esses conhecimentos e agradecer aos meus alunos que lá atrás puderam dividir comigo esse conhecimento. Só gostaria de terminar de dizer uma frase que eu sempre gosto. Eu não sei, eu acho que a autoria acabou sendo minha, que eu peguei duas frases, que resistir é reexistir. E nós precisamos resistir diariamente. Muito obrigada.